que é importante você saber também sobre tênis com bastante amortecimento? Né? Que quanto maior o amortecimento, né? O que faz um tênis ser bastante macio? É ele ter essa parte aqui mais alta, né? Então, para deixar mais macio, ele faz essa borracha, né? As confecções fazem essa borracha, essa espuma mais altas. E quanto mais alto é o tênis, mais instável o seu pé fica nele. É uma questão de física, tá bom? Imagina aqueles joguinhos, acho que você já brincou disso alguma vez na sua vida, ou se você tem filhos, você já fez isso. Aquele jogo que você tem uma série de pedacinhos de madeira e você vai empilhando eles. Quanto mais alto tá essa torre, mais instável a parte de cima vai ficando, certo? Então, se a gente tá com o pé nessa parte de cima, ela tá sobre uma base mais instável. Ou quando você faz uma torre de Lego, né? Se você era da geração que brincava com Lego, quanto mais alta ficar a torre que você for empilhando, mais instável vai ser, né, essa torre, né? Quanto mais alta ela for, mais instável ela fica. Então, quanto mais alta for a sola do tênis, mais instável o seu pé vai ficar nele. E um jeito de você deixar isso mais estável é você colocar uma base forte, uma base larga. Então, se você está fazendo uma torre de Lego ou uma torre de bloquinhos de madeira, um jeito disso daí não cair é você deixar a parte de baixo mais larga. E os tênis, eles fazem isso também. Olha a largura, né, da base desse Ultra Boost, né? Então, aqui, ó, se eu deixar ele retinho aqui para você, você enxerga, né, ó, a base do tênis, ela saindo aqui para as laterais, porque ele é um tênis alto. Então, para ele te dar estabilidade, ele fica mais largo. Os tênis da Nike, o Pegasus, por exemplo, da Nike, os Pro, alguma coisa da Nike, eles têm um bom amortecimento, eles são mais altos, só que eles são mais estreitos. E o tênis estreito pode deixar o seu pé numa situação mais instável. Tá bom? Então, só para exemplificar aí com algumas marcas de tênis. O que essa parte mais instável faria no seu pé, faria na sua pisada? Ele faria o seu pé, ele pode fazer, não quer dizer que ele faz, tá? Mas ele pode fazer o seu pé, e quando eu falo que pode fazer, porque depende também do quão forte o seu corpo tá para segurar isso, tá bom? Mas ele pode fazer o seu pé ficar mais instável, então quando você dá a passada, ele pode fazer o seu pé girar um pouquinho mais, né? E aí você tem aquela pisada que se você olha de trás, né, o seu pé ele se inclina um pouco mais, ele se joga um pouco mais para fora, né? E isso vai forçar em você uma pisada um pouco mais supinada, que não é natural, né? Pisada supinada com a parte de fora do pé não é tão natural, né, se você não pisou dessa forma desde sempre. E aí você pode começar a sentir alguns incômodos, porque você está mudando a sua pisada. E se você está sentindo alguns incômodos, provavelmente esse não é o melhor tipo de tênis para você, de base estreita, tá bom? Que deixa o seu pé instável, né? Um tênis alto, base estreita, pisada instável, pode deixar mais supinado, e se isso não for algo que você está acostumado, não for natural para você, você pode vir a ter alguns incômodos, tá bom? Só que isso não é regra, eu acabei de falar que o nosso corpo é um sistema complexo, e ele não funciona da mesma forma para todo mundo. Então, se você tem um tênis desse, corre com ele e não sente nada, continua, galera, tá? Não tem problema algum, tá? Vai e seja feliz com o seu tênis.